Graça e paz. Salmo 122:1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A ideia é a alegria do ajuntamento, de um só coração, da unidade em meio à adversidade, podendo caminhar para juntos estarmos celebrando, bendizendo o nome do nosso bom Deus. Então eu desejo para você um bom domingo, peço que você se prepare aí com a sua Bíblia, seu smartphone, esteja aí com a família e louvando de fato o nome do Senhor, soltando aí a sua voz, participando de todas as partes da nossa programação. Então, desde já, a minha oração é que você esteja aí com o coração aberto para a ministração do Espírito Santo sobre a sua vida. Que Deus seja com você. Vamos adorar a Deus. Solte sua voz. Venha adorar o Senhor com a gente. Adore a Ele, em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos.
te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só de pronunciar o nome do nosso Deus, Ele faz milagres. Você acredita nisso? Cante conosco, só de ouvir a tua voz. Em obras agora, vamos construir. Mãos à obra, sem demora, sei que o Senhor está a agir. Deus nos chama pra viver, Deus nos chama pra fazer ao seu lado o
trabalho. Deus nos dá animação, Deus nos dá disposição. Como tem sido esse tempo de quarentena para você? Mas logo vamos estar aqui louvando a Deus juntos, como igreja, como corpo. Dia 2/8, você também venha louvar a Deus conosco. Vamos cantar e louvar ao nosso Deus. O nosso general é Cristo. Continuar cuidando do seu povo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nesse tempo, Pai. Sabemos que o Senhor quem permitiu tudo isso. Ensina-nos, Pai. E assim que voltar tudo ao normal, Deus, que a gente possa colocar em prática tudo que a gente aprendeu nesse tempo. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará pelo teu povo. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus é que oramos. Amém. Amém. Pronto. Que bênção, amados irmãos, cantar ao Senhor, louvar o seu santo nome, mas agora também parar para adorar ao Senhor com a mensagem dele, parar para ouvir Deus falar através da sua palavra escrita que ele deixou para nós. Estamos nessa série, hoje é o último domingo desta série, hoje pela manhã e à noite, onde vamos ver a série Ao Retornar. Estamos nessa expectativa, não é? De voltar aos cultos presenciais e tudo mais. Então, hoje queremos ver mais uma parte desta série e aí veremos hoje um trecho do capítulo 11 do livro de Atos. Então eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, ou no seu celular, ou vai ser transmitido na tela para você, Atos capítulo 11, vou ler o versículo 19 a 21. Atos 11, de 19 a 21. Assim diz a palavra do Senhor.
Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aqui é Lucas, o médico Lucas, que tanto escreve um evangelho, o evangelho de Lucas, como escreve o livro de Atos. Ele está narrando para nós esse acontecimento. Então ele vem contando muitas coisas, muitos episódios do começo da igreja, né, o início da igreja primitiva. E aqui depois dele contar o episódio, se você lesse, né, o capítulo 10, o episódio onde Pedro prega o evangelho para um gentio chamado Cornélio, e ali há salvação. Então agora ele vai contar um pouquinho sobre a história de Pedro, também no capítulo 11, falando de alguns episódios de Pedro, mas agora ele dá uma pausa e conta algo que está acontecendo no todo. Não só na vida de Pedro, não só na vida de Paulo, mas na vida de toda a igreja daquele momento, daquela época. Ele está contando esses versículos que eu comecei a ler para você, se encaixa na história no ano 41, ano 41 depois de Cristo. Ok? E ele conta essa história onde que então os que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão. Então ele começa, ele diz isso, que as pessoas que foram dispersas quando estavam em Jerusalém, quando Estevão foi martirizado, foi apedrejado por afirmar que Jesus Cristo era o Messias para um grande grupo de judeus. Então ele diz que as pessoas que foram dispersas, porque todos estavam em Jerusalém. Se você ler lá, e se você já leu Atos capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver que os povos de várias nações estavam reunidos em Jerusalém para a comemoração da festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes. Estavam todos reunidos ali. E aí vem a descida do Espírito Santo, que é o início, o estabelecimento da igreja na terra. E aí os discípulos daquela época falam em outras línguas, falam nas línguas dos vários povos ali presentes, partas, medos, todos eles. E aí o que acontece, Pedro faz a primeira pregação agora, com a descida do Espírito Santo, sem Jesus com eles, e 3.000 pessoas se convertem. Desse grupo de 3.000 pessoas, com toda certeza, muitos, não podemos afirmar todos, mas uma grande maioria não voltou para as suas terras. Povos de várias nacionalidades, várias regiões, foram até Jerusalém. E ao se converterem, ficaram ali. A igreja continua, e ali em Atos capítulo 4, capítulo 5, você vai ver que Pedro faz mais uma pregação e agora mais 2.000 pessoas se convertem, então 5.000. Então rapidamente a igreja cristã, a igreja que Jesus Cristo fundou, ela se multiplica, então muitas e muitas pessoas. Por isso que nós vamos ver em Atos capítulo 5, um costume que a igreja, naquele início da igreja, estava tendo. Algumas pessoas que tinham propriedades e poderiam vendê-las, tinham condições de vendê-las. Por exemplo, a pessoa tinha, vamos imaginar, 2 casas. Então ele pegava uma casa, as pessoas que residiam em Jerusalém, né? Vendiam uma casa e ficavam com a outra, claro, mas ele vendia uma casa e dava todo o valor para os apóstolos administrarem. Por quê? Porque tinha muita gente, vamos imaginar, 5.000 pessoas convertidas, estou arredondando o número, que agora estão em Jerusalém, não voltaram para suas várias terras, vários países, várias cidades, e estão vivendo ali em Jerusalém. Então eles precisavam de sustento, a igreja precisava alimentar esse grande número de pessoas. A igreja precisava prover moradia para essas pessoas. Então, com o dinheiro dessas vendas das propriedades para quem podia, vamos imaginar, alugava uma casa, comprava-se comida e assim por diante.
Então aqueles irmãos, aqueles crentes daquele início não querem mais sair daquela situação maravilhosa, daquela situação confortável que é estar ali em Jerusalém, aprendendo a ser igreja, com os apóstolos e tudo isso. E claro, as pessoas que tinham propriedades e poderiam vender uma, mas ficar com a outra, eles poderiam abrigar nas suas próprias casas várias pessoas para cuidar dessas pessoas. Então está toda uma grande multidão de crentes, de cristãos, salvos por Jesus Cristo em Jerusalém. E aí em Atos capítulo 7 vemos que Estevão prega para um grupo de judeus, e aí eles se revoltam porque ele afirmou categoricamente que Jesus era o Messias e que eles mataram Jesus. Ele é apedrejado, é o primeiro martírio da igreja. Com esse apedrejamento, há uma perseguição em cima dos apóstolos, em cima da igreja toda. E é por isso que Lucas cita agora que os dispersos, porque quando houve essa perseguição ali em Jerusalém, depois da morte de Estevão, aos cristãos, a igreja daquela época, e isso aconteceu em 35 depois de Cristo. Eles se dispersaram, eles foram para várias cidades. Se nós fôssemos ler cada capítulo, nós veremos isso. As várias cidades, o povo se dispersando, né? Em Atos capítulo 8, por exemplo, o apóstolo Paulo pega cartas e vai para prender essas pessoas que se dispersaram. Então é esse povo que está disperso. Então Lucas está contando algo que aconteceu nesse momento da história 6 anos antes. Ele está agora em 41 depois de Cristo, contando essa história em 41 depois de Cristo, algo que aconteceu em 35 depois de Cristo, 6 anos depois. Então muita história aconteceu, e ele fala que essas pessoas que se espalharam, e ele cita essas cidades, esses lugares, Fenícia, Chipre e Antioquia. Está aparecendo para você agora um mapa onde tem um círculo vermelho, e aí você vai ver a seta número 1 aí para você, indicando Jerusalém. Então estava toda a igreja ali naquele ano, né, em 35, reunida em Jerusalém. Eles são dispersos e eles vão para essas regiões. A seta 2 indica a região onde é chamado de Fenícia, onde fica Sidom, Trípoli, essa é a Fenícia. A seta número 3 é a ilha de Chipre, que está citado para nós. A seta número 4 é Antioquia. Então ele cita nesse começo de versículo aí, né, esses 3 lugares, Fenícia, Chipre e Antioquia. Então esse grupo de pessoas dispersas foram para essas 3 cidades, esses 3 lugares, né, Chipre é uma ilha, e aí eles foram pregando, eles foram anunciando a palavra, foram anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Mas eles, como a grande maioria, também um bom grupo deles eram judeus convertidos, eles só pregavam para os judeus, ok? O judeu tinha, né, nós vemos aqui no Novo Testamento, em várias passagens, principalmente em Atos aqui, o judeu tinha essa dificuldade, o judeu tinha esse preconceito, vamos dizer assim. Eles não queriam pregar para outra pessoa que não fosse judeu. Eles não gostavam, pela cultura, pelo entendimento dos religiosos, eles não gostavam de se relacionar, eles eram proibidos em várias áreas de se relacionar com os outros povos, que são os gentios. Todo gentio quem é? Todo aquele que não é judeu. E mesmo quando eles se converteram a Cristo, eles não conseguiam ter a liberdade, a prática, a prontidão de falar do amor de Deus para os gentios. Eles queriam só falar para os judeus. Pedro teve esse problema, vários crentes judeus tiveram esse problema. E aqui está destacado que eles tiveram. Então, eles foram para esses 3 lugares, Chipre, Fenícia e Antioquia, mas só falando para judeus. Só que também teve um grupo, agora o versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre, que no seu mapa aí que você está vendo, é a seta 5. Está vendo? Chipre, lá embaixo, na região sul. Então, alguns que, lembra, eles foram lá, quando lá no Atos capítulo 2, eles vão para Jerusalém, então pessoas dessa região de Chipre vão para Jerusalém, se convertem e ficam lá. Quando há dispersão, depois da morte de Estevão, eles que eram de Chipre, que também foram até Antioquia, falavam também de Chipre e de Cirene, outra cidade, no seu mapa está Cirene, a seta 6, melhor dizendo,
Cadê? Perdão. Eu falei errado, perdão, tá bom? Chipre é a ilha, que é a seta 3, e a seta 5 é Cirene, perdão. A seta 5 é Cirene. Então eles foram até Antioquia também. Mas o que eles fizeram? Diferente da grande maioria dos judeus, eles foram, já que eles eram gentios, já que eles não eram de outros povos, eles foram também falando aos gregos. Foram anunciando o evangelho, a salvação através de Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, a todas as pessoas. Não só então, quer dizer, um grupo é disperso e fala só para o judeu, porque eles eram judeus também. Mas outro grupo que não era judeu é disperso e fala para os gregos. Em outras palavras, fala para todos os outros povos, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. Então todos os povos daquele momento, daquela situação, naquela época, daquelas cidades estão ouvindo falar de Jesus. E aí no final do versículo, o versículo 21 afirma que a mão do Senhor estava com eles e muitos crendos se converteram ao Senhor. Então muitos de todas as nacionalidades, judeus, gentios, judeus, gregos, de Antioquia, de Chipre, de Cirene, de todas as cidades, de Tiro, de Sidom, de todos os lugares onde o evangelho chegou, muitos crendo se converteram ao Senhor. Então a igreja daquela época, lá em 35, estava bem acomodada na sua vida. Estava tudo certinho na sua vida. De repente veio a perseguição, onde fizeram eles se espalharem. Nos leva a pensar, será que isso não cabe muito bem para nós? Antes da pandemia, nós, a igreja do Senhor aqui, a IBVN, a sua igreja, se você é de outra igreja e está assistindo esse vídeo, nós não estávamos bem acomodados na nossa vida de igreja, na nossa localidade onde a igreja se reúne, no nosso caso aqui no seminário. Estávamos muito bem confortáveis, muito bem acomodados, tudo fluindo, tudo acontecendo, já que tudo aconteceu, o começo do ano de 2020 cheio de planos, cheio de metas, cheio de estratégias, e de repente vem algo que, bum, faz nós ter que se espalhar. E que sentido? Fomos para as nossas casas, fomos temporariamente restringidos de voltar e cultuar no lugar que tínhamos o costume. Agora tivemos que cultuar em nossas casas, tivemos que viver em nossas casas e tivemos que viver espalhados. Então, na verdade, a igreja se espalhou. Não estou afirmando que Deus trouxe a pandemia como Deus... Não estou falando isso. Estou falando que Deus, da mesma forma que permitiu que Estevão fosse martirizado, e assim, para que se cumprisse a profecia de Atos, capítulo 1, se você lembra, né? A promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como eles estavam, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então eles estavam ali em Jerusalém, mas eles ficaram tão acomodados ali que eles não queriam sair dali. Então eles precisavam sair dali, ser dispersos para cumprir a profecia em Judéia, Samaria até os confins da terra. E foi o que aconteceu. Deus permitiu esse martírio na vida de Estevão. Deus recebeu Estevão no céu, o texto vai dizer isso para nós, para que a igreja se espalhasse. Então eu digo com toda certeza, não estou afirmando que Deus mandou a pandemia, mas Deus permitiu a pandemia. Sim, Deus está no controle de Deus. E isso Ele fez com que nós saíssemos do nosso comodismo, saíssemos da zona de conforto. Deus fez isso conosco. Deus abalou as nossas estruturas, as nossas bases. Temos que olhar a pandemia não só pelo lado negativo, mas pelo lado positivo. Essas pessoas aqui dispersas, eles não ficaram, estava tão bom em Jerusalém, as coisas estavam andando tão bem, eu já tinha até emprego, eu tinha uma casa nova em Jerusalém, estava tudo funcionando, eu falava do amor de Deus para outras pessoas, mas veio a perseguição, Senhor, tem misericórdia. Não,
Eles foram dispersos, mas o que eles fizeram? Em vez de ficar reclamando, murmurando, se preocupando, eles foram falar de Jesus. Eles não pararam de falar. Foi falado para o judeu e foi falado para o grego, para todos os outros povos. Todos os povos que encontravam esses irmãos dispersos ouviram da palavra de Deus. Espero que eu e você tenhamos feito a semelhança desses irmãos em Cristo aqui. Em vez de ficar reclamando, meus planos deu errado, tá tudo errado, eu acho que eu vou ficar desempregado, isso, aquilo. Nós aproveitamos o momento para falar do amor de Deus. Aproveitamos o momento para espalhar o evangelho para todos os lugares. Espero que eu e você tenhamos feito isto. Espero que sim. Mas também eu quero ver com você, não só... Eu quero também ver, agora acompanhe o versículo 22 a 24, acompanhe. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então, o que esses irmãos estão vivendo, o que esses irmãos dispersos ali, de Jerusalém, nessas regiões, Fenícia, Antioquia, Chipre, e o povo que veio de Cirene, todos esses povos ali, o que eles estão fazendo nesses anos, desde 35 a 41, foi ouvido pela igreja lá em Jerusalém, porque em Jerusalém foi dispersa a igreja, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém, eles não saíram. Eles ficaram lá, ali era como se fosse uma sede do cristianismo, vamos imaginar assim. É como se fosse a igreja matriz, né? Os apóstolos permaneceram ali, porque era a promessa de Deus também. Permanecer ali e pregar o evangelho ali. Então eles ficaram ali, então eles ficaram sabendo de tudo isso que os irmãos dispersos estavam fazendo. O que eles fizeram? Eles pegaram Barnabé e enviaram ele para Antioquia. Lembra lá no mapa? Olha o mapa de novo, de Jerusalém, seta 1, até Antioquia, seta 4. Então ele vai lá para ver como Deus está agindo, como Deus está convertendo pessoas. E aqui, nesse local, Antioquia, está sendo fundada a igreja de Antioquia. Uma igreja que vai ser uma igreja missionária. Podemos ver no capítulo 13 de Atos aqui. Uma igreja que vai começar a viver e vai enviar Paulo e Barnabé para missões. A igreja que manda Paulo e Barnabé para missões. Então Barnabé vai lá ver como que Deus estava agindo. E aí ele se alegra tanto, e ele começa a exortar, ele começa a ensinar, ele começa a aconselhar a todas as pessoas, a todos os irmãos em Cristo ali, para que eles se mantenham firmes de coração e permaneçam no Senhor, não desistam. Então Barnabé é um homem que vai discipular, vai aconselhar os irmãos ali que estão em Antioquia. Ele faz isso, lembra? Se você está vendo o processo, a pessoa se converte, existe um discipulado. Então, as pessoas lá nos versículos anteriores estão sendo evangelizadas, estão aceitando Jesus como Salvador. Mas agora Barnabé vai e começa a confirmar, começa a dar firmeza, ensinar, perseverar. Quer dizer, então ele está começando a discipular. E por que eles enviam Barnabé? O texto vai dar uma ênfase. Quem é esse homem? O texto vai detalhar para nós uma característica desse homem, porque ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. A Bíblia destaca as qualidades desse homem, um homem bom, que era cheio do Espírito e cheio de fé. Então, a igreja não envia qualquer um para confirmar, para ver, para autenticar, para ensinar, para discipular os irmãos ali que estão acreditando em Jesus de todas as nações, de todos os povos. Não, eles enviam um homem que é bom, um homem que tem essa qualidade, um homem bondoso ao ser visto, no seu trato, no seu comportamento, um homem que é cheio do Espírito Santo. Então era visível a fé dele, a capacidade espiritual dele, o empenho dele, a dedicação dele, porque ele era cheio de fé e do Espírito Santo. É essa pessoa que é enviada por os irmãos para confirmar. Então, nós vemos aqui que a igreja
mesmo que foi dispersa, ela está sendo alimentada, ela está sendo cuidada, ela está sendo amparada, ela está sendo nutrida, ela está sendo ensinada, ela está sendo discipulada. Então, os irmãos, todos esses crentes, tantos apóstolos, os outros líderes, os outros pastores, os dispersos, tanto em Jerusalém como em todas essas regiões, depois que veio a dispersão, eles não ficaram parados, eles foram evangelizar, mas eles não pararam só no evangelismo, eles foram discipular as pessoas, eles foram ensinar as pessoas, fortalecer, amadurecer, fazer crescer, alimentar essas pessoas. É isso que aqueles irmãos fizeram. Por isso que enviaram Barnabé para lá. E qual o resultado? E muita gente se uniu ao Senhor. Então o resultado também foi continuar sendo pessoas unidas, pessoas acrescentadas à igreja. Porque o trabalho do Senhor não parou. O trabalho do Senhor continuou. Espero. E nós, a igreja IBVN, eu e você IBVN, espero que você que está vendo esse vídeo, que não é da igreja IBVN, mas é de outra igreja, espero que a sua igreja também, juntamente com a nossa aqui, IBVN, nós tenhamos feito isso. Que a pandemia não nos paralisou, que a pandemia não nos estacionou, que a pandemia não nos restringiu, mas que nós pudemos realmente ir além. Se estávamos confortáveis dentro de um prédio, dentro de um local, nós fomos incomodados e fomos dispersos, e nessa dispersão nós fomos mais úteis ainda do que éramos na mão do Senhor. Espero que aqui a IBVN, eu e você, IBVN, os outros irmãos de outras igrejas, nós tenhamos sido nutridos, alimentados, exortados, confortados, firmados, ensinados a perseverar com fé e perseverar, ter firmeza de coração. Espero que nós tenhamos sido alimentados pela palavra de Deus em todos esses meses que não pudemos nos reunir. Espero que eu e você tenhamos, hoje nós estamos mais firmes no Senhor do que antes até mesmo. Hoje, espero que eu e você possamos falar que hoje eu e você temos mais intimidade com Deus do que tínhamos antes. Espero que hoje eu e você possamos falar que hoje eu leio mais a Bíblia, eu oro muito mais do que antes. Espero que hoje você possamos falar que nós pegamos esses vídeos, esses cultos gravados, essas mensagens, nós nos alimentamos de cada uma delas, nós nos abastecemos de cada uma delas, mas nós fomos ensinados por causa de uma delas, mas nós distribuímos elas, porque nós fomos dispersos. Nós compartilhamos esses vídeos, nós compartilhamos esses links para todas as pessoas possíveis, para que eles também ouvissem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Igual esses irmãos aqui, que estão aqui, que foram dispersos de Jerusalém. Espero que eu e você tenhamos feito isso. Espero que eu e você, meus irmãos, tenhamos feito isso. Não ficamos isolados, não ficamos restringidos por paredes, não. Até porque hoje a tecnologia nos permite ir além do que podemos imaginar. Não são paredes, não são portas, não são janelas que nos impedem de falar do amor de Deus hoje. Temos o WhatsApp, temos outras ferramentas, outros aplicativos, Facebook, o Google, tudo isso. Temos tantos agora softwares de videoconferência e tantas coisas, nada nos restringiu. Você fez isso, meu amado irmão em Cristo? Você, em vez de ficar só reclamando, só murmurando, só se preocupando, você realmente aproveitou o momento e falou do amor de Deus para as pessoas? Você, em vez de ficar em casa, sem fazer nada, dormindo até tarde, porque não podia ir trabalhar longe, porque não podia estudar, em vez de ficar em casa sem fazer nada, sem ter tarefas, você criou tarefas, você criou uma rotina, você criou uma agenda onde você falou, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou orar, agora eu vou evangelizar, agora eu vou ver a pregação e tudo isso, e agora eu vou limpar a casa, agora eu vou estudar, agora eu vou fazer aquilo outro, agora eu vou trabalhar. Você fez tudo isso porque você foi até muito mais ativo do que estava antes. Você aproveitou o tempo que Deus te concedeu em família.
Em vez de só ficar se preocupando, em vez de ficar só se memorando, você aproveitou cada momento que você teve em todos esses meses? Espero que sim. Espero que sim. Então, meus irmãos, ao retornar, nós estamos prestes a retornar. Domingo que vem, com a permissão de Deus, o Todo-Poderoso, nós vamos fazer o nosso primeiro culto pela manhã, novamente, juntos. Logo, daqui a pouco você vai ver os avisos. E vamos detalhar isso. Mas nós faremos juntos esse culto, novamente. Então, ao retornar, nós precisamos continuar ensinando a palavra de Deus. Olha o que diz agora o versículo 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. E ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sabem, meus irmãos, esse trecho agora do versículo 25 em diante dá um salto no tempo. Até o versículo 24 era o ano 41 depois de Cristo. Mas agora, nesse momento do versículo 25, é o ano 43 agora, 2 anos depois. Porque é 2 anos depois, em 43 depois de Cristo, que Barnabé vai até Tarso. E aí você vê no seu mapa novamente, Tarso aí está, é a seta 6, é a cidade de Tarso. Então lembra, Barnabé estava em Antioquia, que é a 4, e ele vai até Tarso, está relativamente perto aí, né? A seta 6, para quê? Para buscar Paulo, a procura de Saulo. O texto vai dizer Saulo aqui. E tendo encontrado ele, leva ele para Antioquia, onde a igreja está vivendo. E lembra agora, 2 anos de vida. E pensando em 41 a 43. A igreja está ativa, a igreja está funcionando, a igreja está sendo fortalecida, a igreja está firme, a igreja está sendo ensinada, exortada, tudo isso. E ele vai buscar Saulo. Por que ele vai buscar Saulo? Se nós lêssemos, e eu vou ler para você aqui, lá em Gálatas capítulo 1, no versículo 18 a 21, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Gálatas, ele diz o seguinte: decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago e o irmão do Senhor. Senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então, isso aconteceu quando? Em 38 depois de Cristo. Isso que eles passam em Jerusalém, ele vê por 2 semanas Pedro e Tiago. Então isso está registrado aqui em Gálatas, como eu li, e em Atos capítulo 9. Mas olha o que em Atos capítulo 9, versículo 30 diz: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então lembra, ele vai para Jerusalém, como ele diz aqui em Gálatas, fica 2 semanas com os apóstolos, ele vê Pedro, vê Tiago, o irmão de Jesus. E aí, depois disso, lá em Atos 9:30, vai detalhar que os irmãos ficaram sabendo disso e de uma situação que Paulo ia ser preso, estava tendo uma tramóia, né? Uma cilada para pegar ele. Então eles pegam ele, tiram ele dali de Jerusalém, para ele não ser morto em Jerusalém, levam ele até Cesareia e de lá levam ele para Tarso. E isso em 38. Então, 38, né? Então, para 43, 5 anos depois. Então ele permanece em Tarso 5 anos, até que Barnabé, 5 anos depois, que sai de Antioquia, vai pegar ele lá em Tarso, volta para Antioquia. Então, 5 anos depois, Barnabé, que e discipulou Paulo, conviveu com Paulo desde o início da sua conversão, ele lembra de Paulo e fala: eu vou buscar Paulo para ele voltar e começar a trabalhar comigo. E isso aconteceu, eles foram para Antioquia, ficaram ali, e logo em seguida ele e Barnabé, a igreja decide enviá-los para missões. Os primeiros missionários nesse sentido. Então, Barnabé tem esse ato de ir à procura de Saulo. O que eu e você fizemos, então?
Nós tivemos essa procura, nós desejamos os irmãos, procuramos os irmãos para ensinar, para demonstrar, para aconselhar, porque olha o que eles fazem, ele vai buscar Paulo lá em Antioquia, traz ele para Antioquia, e por 1 ano eles se reúnem naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Então, ao retornar, eu vou buscar você, estou te convidando a vir aqui domingo, nós vamos ter todo um processo, já vamos explicar isso, mas estamos buscando as pessoas, para o quê? Ensinar. Você tem evangelizado alguém nesse tempo todo, você compartilhou os vídeos, então está na hora de buscar essas pessoas. Se elas se converteram, está na hora de pegá-las para elas serem discipuladas. Você que levou ela a Jesus Cristo, pegue ela e discipule ela, como Barnabé fez, exortando a igreja para que eles ficassem firmeza de coração, permanecer no Senhor. Então busque essas pessoas, mas se você tem compartilhado os links, tem falado do amor de Jesus, busque essas pessoas e traga ela, já que estamos retornando, traga ela como Barnabé trouxe Paulo para Antioquia, traga ela para a IBVN, para que ela por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 50 anos, possa estar aprendendo, possa estar sendo ensinado da palavra de Deus. Busque essas pessoas. Busque as pessoas e para nós nos congregarmos, para nós adorarmos ao Senhor, para eles continuarem aprendendo, porque qual o resultado é esse aqui, ó? E em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Quantas pessoas que você conhece que precisam ainda ser chamados de cristãos, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, porque cristão é aquele que é o seguidor de Jesus, o seguidor de Cristo. Isso é um cristão, o seguidor de Cristo. Quantas pessoas precisam aprender a conhecer Jesus Cristo para segui-lo, ser um discípulo dele? Então, você deve buscar, é isso que nós devemos fazer ao retornar, buscar as pessoas para ensiná-los, ou continuar ensinando-os, continuar da obra de Deus. Nós, à semelhança de Barnabé, eu e você que somos crentes em Cristo, devemos convidar os irmãos para que eles, e trazê-los para eles servirem ao Senhor. Sim. Então, meu irmão, se você tem uma obra a realizar para o Senhor, não fique em casa. Volte para adorar ao Senhor. Volte para servir ao Senhor, como Paulo voltou. E Paulo foi instituído como apóstolo de Deus. Ele foi agora para Antioquia para, a partir dali, de fato, começar o ministério de servir ao Senhor. Até então ele estava tendo empecilhos, mas agora ele tem toda a liberdade. Então volte para executar a tarefa que você tem, volte para realmente servir ao Senhor, volte para adorar ao Senhor com os dons e talentos que Ele te concedeu. Não fique parado no tempo. Já que você teve esse tempo todo de reflexões, esse tempo todo para pensar na sua vida, e hoje nós sabemos que parece que nós não podemos nem planejar o futuro, porque é tão incerto, mas uma coisa eu e você podemos planejar, é a decisão. Eu vou voltar a servir a Deus com todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu corpo, com todo o meu intelecto, cheio do Espírito Santo, cheio de bondade, cheio de fé. A semelhança de Paulo, a semelhança de Barnabé, a semelhança de Pedro e tantos outros. Então se entregue agora ao Senhor, para que você volte 100%. Eu não sei como você está pensando agora, meu irmão, o que você tem na sua mente agora. Mas se você estava pensando em continuar a vida do jeito que está, quebre isso agora em nome de Jesus e fale: eu vou voltar, eu vou retornar e vou servir ao Senhor. Não temos tempo a perder. Essa pandemia nos mostrou que não temos tempo a perder. Temos que aproveitar cada segundo que Deus tem nos concedido. E ser útil, ser uma bênção, ser homens de Deus e mulheres de Deus, cheios de bondade, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, na família, na rua, no trabalho, na escola, na igreja, em todos os lugares. Nós não temos tempo a perder. Vamos buscar quem devemos buscar. Vamos buscar os irmãos em Cristo para servir, mas vamos buscar o perdido para ser salvo. Você reparou?
No final do versículo 21 diz assim: muitos crendo se converteram ao Senhor. No final do versículo 24, e muita gente se uniu ao Senhor. E no final do versículo 26, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ora, a ênfase que Lucas dá aqui. Ele mostra que a igreja está se multiplicando, que a igreja está crescendo, que nada impediu a igreja. A perseguição não impediu a igreja, pelo contrário, a perseguição fez a igreja multiplicar cada dia mais, e eles foram até o ponto que eles foram chamados. Todos esses aqui em Antioquia, não é em Jerusalém não, onde todo mundo conhecia Jesus. Lá em Antioquia, longe, de outras cidades, na Fenícia, lá em Chipre, lá em Cirene, todos agora vão começaram a ser chamados de cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, o Salvador. Então eu e você precisamos continuar sendo bênção, sendo um instrumento de Deus para multiplicar a igreja, para que mais e mais pessoas nesse mundo possam ser chamados de verdadeiros cristãos. Quem? Aqueles que seguem Jesus Cristo. Então é por isso que eu e você hoje vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem esse simbolismo, não é? Ela declara, para quem está vendo, ela faz eu e você relembrarmos do que Jesus fez por nós. Ele se entregou na cruz, o Salvador, o Cristo, o Messias. Ele se entregou na cruz para pagar os nossos pecados. Ele foi pregado naquela cruz para pagar os nossos pecados. O sangue dele foi derramado para lavar-nos de todo o pecado. Então é isso que vamos simbolizar aqui. Por isso que nós somos Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 26, e textos paralelos dizem que Jesus diz: fazer isto em memória de mim. Nós temos sempre fazer isso lembrando do que Jesus fez. Então eu quero convidar você que é salvo por Jesus Cristo, que acredita que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados. Você que pode falar com a boca cheia: eu sou cristão. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo do ponto de vista de Deus. Eu sigo Jesus Cristo porque eu conheço a palavra de Deus, eu entendo a palavra de Deus, eu aceito a palavra de Deus e eu pratico a palavra de Deus. Eu sou um cristão. Eu quero convidar você a participar desse momento, aí na sua casa, junto com a sua família, junto com as pessoas. Eu convido você ao comer esse pedaço de pão, ao beber esse suco de uva, ao relembrar e adorar e agradecer pelo que Jesus fez por você naquela cruz. Hoje, estamos vendo esse vídeo e adorando ao Senhor, mas hoje só podemos ter a perspectiva de domingo que vem se reunir porque somos cristãos, porque somos salvos por Jesus Cristo. Então, como diz, e eu vou ler para você em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, antes de nós comermos o que representa o corpo de Cristo e comermos o que representa o sangue de Cristo, eu quero fazer uma oração, porque o texto diz que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Eu vou orar aqui, você vai estar orando na sua casa, nos seus pensamentos, acertando. Acerte tudo o que precisa com Deus. Acerte a sua vida com Deus se existe alguma necessidade. Peça os perdões necessários, se precisa, para depois praticar a ceia. Mas a você
Você que não pode de fato dizer com todas as letras que é um seguidor de Cristo. Você até pode se denominar cristão, mas não um seguidor de Cristo. Não um conhecedor do verdadeiro ensino de Jesus Cristo. Talvez você conheça alguma história ou outra de Jesus, mas você admite agora, não, eu não sigo de fato Jesus Cristo. De fato, eu nem conheço Jesus Cristo. Não como está na Bíblia. Então, olha o que esse texto diz. Porque, o versículo 26 de 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comerdes, quer dizer, esse pão, esse pedaço de pão, e beberdes esse cálice, esse suco de uva, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos declarando para você que não conhece Jesus Cristo verdadeiramente. Estamos afirmando, ao praticar esse simbolismo, que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados. Ele morreu na cruz, derramando o seu sangue por você. Então Jesus Cristo quer ser o seu Salvador. Assim como aqueles irmãos, lembra, de Antioquia, da Fenícia, de Chipre, de Cirene, de Tarso, de todos os lugares. Eles foram anunciando a palavra e as pessoas foram aceitando esse evangelho. Qual que é o evangelho? Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os meus pecados. Eu te convido, aceite Jesus como Salvador da sua vida. Aceite para que você também possa ter a alegria de dizer, agora, pela primeira vez, como diz o texto aqui de Atos capítulo 11, versículo 26, o finalzinho, e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que você também tenha esse privilégio. E você possa dizer, agora eu posso ser chamado pela primeira vez de cristão. E aí eu ou qualquer outro irmão desta igreja ou da sua igreja que você está frequentando, nós vamos te discipular como Barnabé fez com a igreja. Nós vamos te ensinar, nós vamos fazer você crescer em Cristo e se tornar esse discípulo, um verdadeiro seguidor de Cristo. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra que deixa claro para mim, para todos os irmãos, o quanto o Senhor, independente da situação, cuida de nós e nos usa para a honra e glória do Senhor. A Tua palavra que nos motiva a falar do Teu amor a todas as pessoas. A falar do Teu amor, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Então, Senhor, agora nós estamos aqui nesse momento para relembrar com toda a gratidão, com todo o coração, do que o ato de Jesus Cristo, Teu Filho amado, fez naquela cruz, entregando o Seu corpo para ser pregado e derramando o Seu sangue em favor de nós, para lavar-nos de todos os pecados. Então agora nós queremos Te louvar, Te adorar e agradecer pelo Teu imenso amor, representado, declarado, estampado naquela cruz, morrendo em nosso lugar, os pecadores. Muito obrigado, louvado e agradecido seja o Teu santo nome. Mas a Tua palavra diz que nós devemos nos examinar a si mesmos antes de celebrar a ceia. Então, meu Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Se porventura cometemos pecados e nem percebemos, nos perdoa em nome de Jesus. Se cometemos pecados e esquecemos no meio do caminho, nos perdoe em nome de Jesus. Pai, se precisamos acertar algo com alguém, que nós possamos acertar em nome de Jesus, então nos perdoe. Pai, perdoe todos os nossos pecados que cometemos contra o Senhor. E agora aceite a nossa adoração. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa gratidão. Louvado e muito obrigado, louvado seja o Teu nome pelo sacrifício de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Então naquela noite Jesus tomou o pão, deu graças ao Senhor e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos.
Depois de ter ceado, de modo semelhante, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos. Fazei isto sempre em memória de mim. Bebamos. Vamos cantar ao Senhor para continuar adorando ao Senhor nessa manhã. Que a cada dia possamos ter um coração igual ao do Senhor Jesus Cristo, para agradar as pessoas que nos cercam e principalmente a Deus. Tanto do teu perdão, dá-me um novo
Graça e paz. Não sei se você tem uma boa lembrança aí, eu espero que sim, mas na primeira quinzena de março, eu e o pastor Norival estivemos aqui noticiando para você o cancelamento dos cultos. Mas agora nós estamos trazendo uma excelente notícia. Nós, debaixo da graça e da direção do Senhor, agora em agosto estaremos retomando de uma forma gradual os cultos presenciais, tá ok? E vai se seguir, junto com este vídeo, os protocolos sanitários, com informações imprescindíveis para que você leia, para que você possa assimilar todo o conteúdo e voltar junto com a gente, com todos os cuidados que se requerem, tá ok? Vai também aí algumas diretrizes mais resumidas, e aí você vai poder observar e se inteirar. O nosso desejo é voltarmos de fato e que você então participe desse retorno totalmente inteirado, tá bom? Pastor Norival vai também complementar aqui os avisos ao seu coração. Preste atenção, por gentileza. Graça e paz, amados. O culto agora em agosto, ele vai voltar, a partir do domingo que vem. Então nós teremos todas as manhãs o culto presencial, ok? À noite não teremos culto presencial em agosto. Teremos os cultos gravados. Vamos continuar disponibilizando cultos gravados à noite. Então todas as manhãs, às 10 horas da manhã, se Deus assim permitir, começaremos o culto domingo que vem e mais ou menos umas 11h30 da manhã estará acabando o culto, tá certo? Então isso será em agosto. Se tudo correr bem em agosto, em setembro teremos os 2 cultos, manhã e noite, e aí sim os 2 presenciais, tá certo? Nós temos alguns critérios. Nós, devido ao distanciamento social, nós só vamos poder disponibilizar aqui no recinto 70 lugares, 70 cadeiras. Dessas 70, 20 dessas cadeiras vão estar para as pessoas que vão servir aqui. Por exemplo, o pregador, os músicos, os que vão cantar, as pessoas introdutores, todas as pessoas que estão fazendo algo durante o culto, tá certo? As outras 50 cadeiras nós distribuiremos entre os PGs, faremos uma distribuição entre os 4 PGs, Vila Facchini, Vila Guarani, Vila do Encontro e o PG de mulheres. E também teremos cadeiras para também uma quantidade para as pessoas que não estão no PG, tá certo? E claro, também cadeiras para visitantes que porventura cheguem, na hora do culto, vai vir aqui, está passando na rua, quer entrar, a gente vai ter cadeiras reservadas já para esse grupo. Como nós procederemos? Você que já faz parte de um PG, você que está inserido num PG, você vai procurar o seu líder. O seu líder vai organizar para você o dia que você pode vir, qual domingo que você pode vir. Como nós temos limitação de lugares, não vai poder vir toda a igreja todos os domingos. Não dá, não tem como. Então nós vamos ter um limite para cada PG a cada domingo. Então, por exemplo, se você vir no próximo domingo, você vai conversar com o seu líder, e aí você vem nesse domingo. No outro domingo, provavelmente você não virá outra pessoa do seu PG. E assim por diante, tá certo? E as pessoas que não estão, se você não está inserido em nenhum PG, você deve me procurar, você deve mandar para meu WhatsApp particular, pastor, eu quero estar domingo na igreja. Então eu também vou ter uma quantidade de pessoas que eu posso disponibilizar e vou organizar. Quando completar esse número, as pessoas querem, que mais pessoas querem, eu vou falar, você pode vir no outro domingo, dia 9 de agosto. E assim por diante. Então eu vou fazer a escala de todas as pessoas que não estão inseridas no PG. Então se você pode estar aqui e quer estar aqui em agosto no culto presencial, me procure, manda o WhatsApp para mim, tá certo? Para que eu faça essa organização. E se você está inserido em algum PG, procure o seu líder para que ele faça essa organização para você. Tá ok? É isso que nós precisamos falar. Então, que continue orando essa semana, continue intercedendo, que Deus nos abençoe, que Deus permita que realmente tudo aconteça para que dia 2 de agosto, para a honra e glória do nosso poderoso Deus, estejamos reunidos aqui, de novo, depois de tantos meses, para celebrar, adorar e louvar ao nosso Senhor. Tá bom? Então que Deus nos abençoe. Vamos essa semana entrar em oração, se dedicar em oração, se empenhar em oração, para que tudo dê certo, estejamos realmente prontos para domingo que vem poder ter esse encontro novamente, depois de tantos meses, para adorar ao Senhor juntos, tá bom? Então vamos orar agora, agradecendo por essa manhã, agradecendo por esse culto, já pedindo as bênçãos para o culto da noite também. Vamos orar.
Santíssimo Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede, muito obrigado pelos cânticos, muito obrigado pela Tua palavra que nos encoraja, muito obrigado pela ceia do Senhor que nos relembra do Teu grande amor em nosso favor, muito obrigado porque o Senhor está nos permitindo voltar aos cultos presenciais a partir do domingo que vem. Então nós te pedimos a tua permissão, pedimos a tua liberdade, pedimos o teu suprir para que tudo esteja pronto, que tudo funcione, que estejamos supridos em todas as áreas para realmente ter esse culto presencial novamente. Nós te pedimos isso, que o Senhor prepare cada detalhe, que o Senhor prepare essa semana para a honra e glória do Senhor. Mas claro, nós vamos continuar te pedindo que o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, que o Senhor continue a agir em prol do nosso mundo, em prol da humanidade, continue a agir para acabar com a pandemia, para acabar com essa enfermidade, para acabar com as mortes, para acabar com os leitos, com as UTIs, com os respiradores lotados. Então, em nome de Jesus, continue agindo com o teu poder, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, faça com que essas vacinas que já começaram a ser testadas aqui em São Paulo, que elas realmente, os pesquisadores ali, os cientistas, façam ela funcionar, vejam os detalhes a serem colocados, a serem alterados, e que o mais rápido possível, Senhor, a vacina esteja pronta para ser aplicada em toda a população brasileira, em todo o mundo, em todos os lugares, meu Deus. Então continue abençoando, Pai, para que todos ali do Instituto Butantan, os outros institutos tenham a sabedoria vinda dos altos céus para realizar isso. Então abençoe para que tudo seja realizado para a honra e glória do Senhor. E Pai, nós te agradecemos, nos prepara para o culto da noite, nos prepara para estarmos reunidos à noite, para adorar ao Senhor mais uma vez. Então nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.